Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte realiza hoje a 16ª sessão ordinária, correspondente ao primeiro período do Legislativo serranegrense. A sessão será presidida pelo vereador Jálio Soares Flauzino, do Partido Verde. A pauta da sessão contém projetos de lei, requerimentos, projetos de decreto legislativo e moção de gratidão. Pois, diante as matérias em destaque, encontra-se o projeto de lei oriundo do Executivo, que dispõe da Lei Municipal número 804, 10 de outubro de 2022, alterando assim a concessão de boxes, visando dar maior possibilidade e exploração em vista ao uso de boxes existentes em pontos estratégicos do comércio aqui desta cidade. O referido projeto de lei, que encontra-se tramitando nas comissões permanentes, este estará em discussão no plenário da Câmara. Em seguida, irá para o processo de votação. Já por outro lado, a vereadora Vânia Fernandes de Medeiros do PSDB, ela protocolou requerimento solicitando informações do Poder Executivo a respeito do cronograma de atendimento odontológico à população da zona rural. Segundo as informações, o atendimento médico está deixando a desejar nas unidades básicas de saúde nas comunidades rurais deste município. O prefeito municipal, em virtude do dia de Corpus Christi, ele decretou ponto facultativo nas repartições públicas nesta sexta-feira, dia 20 de junho. O chefe do executivo mencionou que as atividades essenciais, por exemplo, a saúde, coleta de lixo, entre outras atividades públicas, não serão afetadas. Vale ressaltar que o dia de Corpus Christi é uma data tão importante para a fé cristã, que celebra a presença real de Jesus na Eucaristia. A paróquia de Nossa Senhora do Ó celebra a missa de Corpus Christi nesta quinta-feira, ao meio-dia, e em seguida a adoração ao Santíssimo, a igreja matriz desta cidade. Por outro lado, às 19 horas haverá missa solene e após a celebração religiosa haverá procissão pelas ruas da cidade. A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ela que esteve no final de semana visitando a região do Seridó, especialmente aqui em Serra Negra do Norte, a vinda do governo do estado está proporcionando revolta aos comerciantes empresários do município. O presente que o governo do estado trouxe para a região foi enviar equipes de agentes do fisco para proceder à fiscalização nas empresas e no comércio local. Diante do período da tarde e noite de ontem, as entradas e saídas aqui da cidade, os agentes do setor de tributação do governo do estado do Rio Grande do Norte estiveram atuando rigorosamente, realizando uma fiscalização intensa no comércio da cidade. Pois bem, este foi o presente que o governo do estado do Rio Grande do Norte ofereceu à população da região do Seridó, em especial ao município de Serra Negra do Norte, trazendo agentes do fisco para atuar, para fiscalizar o comércio local. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje o nosso foco é Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Uma cidadezinha onde a política local, a tradição religiosa e, olha só, ações do governo do estado acabaram se cruzando de um jeito bem particular essa semana. A gente pegou umas notícias locais recentes que pintam um quadro bem interessante do que está rolando por lá. E a nossa ideia aqui é, tentar desembrulhar isso tudo, né? Entender o que está pegando na cidade, desde as decisões da Câmara, da Prefeitura, até a repercussão de uma visita da governadora que deu o que falar.
Exatamente. E é super relevante olhar para esses casos como o de Serra Negra do Norte. Funcionam quase como um microcosmo, sabe? A gente consegue ver ali, em pequena escala, os desafios enormes da gestão municipal, da oferta de serviços para a população e também dessa relação, que nem sempre é fácil, entre o governo estadual e os municípios. Bom, vamos começar então pela Câmara de Vereadores. Teve a 16ª sessão ordinária, conduzida pelo presidente Jairo Soares Flauzino, do PV, e 2 pontos chamaram a atenção na pauta. O primeiro foi um projeto de lei do Executivo, da Prefeitura, querendo alterar uma lei de 2022. É sobre a concessão de boxes comerciais. Parece que a ideia é explorar melhor esses espaços em pontos mais estratégicos da cidade. Aqui a coisa fica interessante. Como será que isso pode impactar o comércio local, o pequeno comerciante? Sim, é o tipo de medida que a gente vê bastante, né? Uma tentativa de fomentar a economia local, talvez gerar mais receita para o município, mas sempre tem essa questão. Quem realmente ganha com isso? E como ficam os comerciantes que já estão estabelecidos ali, né? Qual o impacto na dinâmica que já existe? Exato. Essa é a pergunta. E o segundo ponto que se destacou veio da vereadora Vânia Fernandes, do PSDB. Ela apresentou um requerimento pedindo informações, mais detalhes, sobre o cronograma de atendimento odontológico na zona rural. Pelo visto, tem chegado queixas sobre a qualidade do serviço, sabe? O pessoal das comunidades rurais não estaria satisfeito. Isso toca num ponto muito sensível, né? Serviço básico. Uhum. Essencial. E veja como é fascinante conectar esses 2 pontos. De um lado, você tem o município tentando impulsionar a economia com os boxes comerciais, do outro, a cobrança por um serviço essencial, básico, que é a saúde odontológica, e ainda por cima na zona rural, que muitas vezes fica esquecida. É o retrato clássico da administração pública local, tentando fazer esse malabarismo, né, entre desenvolver a economia e garantir os serviços básicos para todo mundo. São 2 frentes de pressão constante. Pois é. Agora, saindo um pouco da Câmara e olhando para a Prefeitura, eles anunciaram um ponto facultativo na sexta-feira, dia 20 de junho, por causa do feriado de Corpus Christi. Claro, os serviços essenciais, tipo saúde, coleta de lixo, esses continuaram funcionando normalmente. E a data é super importante por lá, culturalmente falando. Teve missa, adoração, a tradicional procissão com os tapetes coloridos, enfim, reforça essa ligação da cidade com a fé. Sim, e isso é interessante notar. A gestão municipal, principalmente em cidades menores, precisa muito dessa validação que vem do respeito às tradições da comunidade. Não é só sobre administrar a máquina pública, mas também sobre participar, sobre estar presente nesses momentos que definem a identidade local. É uma construção de laços que talvez seja diferente nas grandes cidades, né? Menos visível, talvez. Faz sentido. Mas olha, nem tudo foi essa rotina administrativa e celebração religiosa. A governadora Fátima Bezerra, do PT, esteve na região do Seridó no fim de semana e passou por Serra Negra do Norte. Só que o que ninguém esperava, parece, foi a consequência disso. Logo depois da visita, o que aconteceu? Uma ação, assim, intensa de fiscalização tributária do Estado na cidade. Foi uma operação pesada mesmo, com equipes da fiscalização atuando nas entradas e saídas de Serra Negra, focando no comércio local. E a reação, segundo as fontes que a gente viu, foi de muita indignação. A palavra usada foi revolta mesmo, por parte dos comerciantes e empresários. A percepção que ficou no ar foi que essa fiscalização toda foi tipo um presente bem negativo do governo estadual, sabe? Logo depois da visita da governadora, o timing foi muito questionado. Nossa, isso levanta uma questão importante, né? É uma situação bem delicada e que expõe uma tensão clássica. Por um lado, a gente entende perfeitamente a revolta dos comerciantes. Eles sentem um impacto direto ali no negócio, no dia a dia, e acham o momento da ação no mínimo estranho, né? Questionável. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a fiscalização de tributos é uma função do governo estadual. Como as fontes não trazem detalhes sobre a motivação específica do fisco para essa operação, não dá para a gente julgar se era necessária ou não, ou se era legal. Mas o ponto central aqui é a fricção que isso cria. É um exemplo muito claro de como uma ação do Estado, mesmo que legítima dentro das suas competências, pode ser recebida com enorme resistência no município. Especialmente quando é percebida como algo que vem de cima para baixo, sem diálogo e que afeta a economia local de forma tão abrupta. Essa relação Estado-município é sempre um campo minado, né, de potenciais conflitos. Então,
Resumindo a situação lá em Serra Negra do Norte, a gente tem, de um lado, a vida seguindo seu curso normal, né? A Câmara discutindo leis de comércio, vereadora cobrando serviço de saúde, a prefeitura gerenciando o feriado religioso, e do outro lado, essa tensão fortíssima que surgiu por causa da ação de fiscalização do Estado, que parece ter caído como uma bomba logo depois da visita da governadora. Um contraste bem nítido, né? Exatamente. E isso só reforça como a governança local é complexa. É um tecido onde tudo está interligado. A economia, as questões sociais, a cultura, a religião e, claro, a política, incluindo essa relação com o governo estadual. Nada acontece de forma isolada. Uma ação numa ponta reverbera em todo o resto, influencia o humor da cidade, o dia a dia das pessoas. Pois é. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Como é que se equilibra essa necessidade que o Estado tem de arrecadar, de fiscalizar, que é legítima, com a necessidade de estabilidade, de fomento, que os pequenos comércios, os pequenos municípios do interior tanto precisam e sentem? E qual será o impacto disso a longo prazo, sabe? Dessas tensões, dessas demonstrações de força fiscal na relação de confiança entre a comunidade local e o governo estadual? Fica aí a reflexão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.